Boa tarde, hoje é 16 de agosto de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Trump diz que China está à frente à extrema forma de retaliação. Trump fez essa observação ontem após a China ter manifestado a disposição de tomar medidas necessárias contra os Estados Unidos sobre as tarifas adicionais nas importações de produtos chineses. Para o presidente norte-americano, a guerra comercial terminará em pouco tempo, pois quanto mais tempo durar, a China ficará mais fraca e os Estados Unidos mais fortes. O governo Trump planeja aplicar tarifas de 10% sobre um adicional de 300 bilhões de dólares em importações de produtos chineses, em duas fases. Uma seria iniciada no dia 1º de setembro e a outra no dia 15 de dezembro. Vamos mudar agora para o frango. O preço do milho cai e favorece poder de compra do avicultor. De acordo com o levantamento do CPEA, no decorrer deste ano, os preços do frango vivo, do milho e do farelo de soja têm favorecido o poder de compra no avicultor paulista, se comparado ao cenário verificado em 2018. De julho para agosto, a quantidade de milho que o produtor consegue comprar aumentou. Quanto ao farelo de soja, a relação permaneceu estável. A colheita da segunda safra do cereal e, consequentemente, a maior disponibilidade do produto no Brasil tem pressionado as cotações do milho. Segundo dados da SECEX, no mercado externo, durante os 7 primeiros dias úteis de agosto, a medida diária de exportação de carne de frango in natura foi de 16,9 mil toneladas, o que representa uma alta de 9% frente ao mês anterior. Em termos de valor, os embarques diários tiveram média de 28 milhões de dólares, avanço de 8% em relação a julho deste ano. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do Desafios de Produtividade SESB. Na questão do mercado internacional, USDA reporta a venda de 296,5 mil toneladas de soja. Nesta sexta-feira, o departamento reportou a venda de 296,5 mil toneladas de soja para destinos desconhecidos. O volume negociado deverá ser entregue ao longo da campanha 2019-20. Dessa forma, toda a venda realizada no mesmo dia e para o mesmo destino e que supere 100 mil toneladas de grão deve ser reportada ao departamento norte-americano. E ainda no mercado internacional, mercados esboçam recuperação e fecham sexta em alta em Chicago. Então, os futuros do milho negociados da Bolsa de Chicago subiram entre 8,75 e 10,25 pontos, uma valorização de mais de 2%. Já na soja, as altas superaram 9 pontos, um ganho de mais de 1%. Segundo algumas análises, a soja de janeiro para cá cresceu, teve um aumento, uma valorização de 15%. Vamos ver quem está ao vivo aqui conosco. Deixa eu só abrir aqui o programa. Abrir no... soja. Aqui, o Hélio Cabral está assistindo. Obrigado, Hélio, pela parceria. Lá em São Paulo, acredito que o Hélio esteja. Pessoal, deixa nos seus comentários aí a cidade estão, se quiser participar com perguntas, questionamentos para a gente trazer nos próximos programas, fiquem à vontade. Será um prazer responder as perguntas e também receber a contribuição de vocês para o Destaque Rural Notícias. Vamos seguir então com mais informações. O Rodrigo Caraça
acabou de entrar aqui. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Demanda diminui. Antes disso, vamos chamar um vídeo aqui, conferir a entrevista com o líder comercial da Decalb, Alexandre de Paula, para falar sobre a 4ª edição do Dia D VT Pro 3. Confira a entrevista, então, realizada pelo nosso colega João Vicente. Destaque Rural Notícias. A Decalb, uma das maiores líderes em tecnologias de produção de milho no mundo, realizou no dia 14 de agosto o Dia D VT Pro 3 da cultura do milho em várias regiões do Brasil. Foram cerca de 80 localidades que receberam o evento. E eu vou conversar agora com o Alexandre de Paula, ele que é líder comercial da Decalb. A gente vai falar um pouquinho sobre esse evento. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde a todos os que acompanham o Destaque Rural. Então, Alexandre, vamos falar um pouquinho assim, qual que é a importância no momento atual da cultura do milho no Brasil, que está tendo aí recordes de produtividade, falar da importância dos híbridos de milho e de uma cultura que é muito importante assim, para a manutenção das boas práticas agrícolas. Sem dúvida. Bom, o milho tem um papel estratégico na agricultura nacional, tanto no sul aí, quando ele acompanha as safras de verão, quando ele compõe a safra de verão, como quando a gente pensa na segunda safra que acontece no cerrado, né? Então, a escolha da melhor semente, a escolha do melhor híbrido, do híbrido que melhor vai responder às necessidades do agricultor, é o primeiro passo para que ele tenha sucesso na sua atividade econômica, né? Mas a gente entende que também a gente não pode só escolher a melhor semente e não estar acompanhadas de boas práticas agronômicas. E com esse objetivo que surgiu, então, essa iniciativa da Decalb de fazer o Dia D VT Pro 3, que é o dia onde a gente, além de demonstrar quais são os melhores híbridos de milho para cada região do Brasil, a gente mostra também as vantagens e os benefícios que a tecnologia VT Pro 3 traz para o agricultor, o quanto é importante a proteção do sistema radicular, tanto quanto da parte aérea da planta, e falar também de outras boas práticas, né? E aí cada região tem a liberdade de falar sobre diferentes temas ou sobre temas que são mais demandados por parte dos agricultores locais. Além disso, esse ano a gente abordou também as oportunidades que a gente tem de serviços, né, a oferecer para o agricultor através da rede de serviços da AgroService. Então, foi uma forma da gente falar da importância e da força que a genética traz, né, que a genética Decalb oferece para o agricultor, aliado das vantagens que a biotecnologia traz e também de boas práticas e serviços que a gente pode oferecer, né, porque o objetivo da Decalb sempre foi ajudar os agricultores a superarem os seus limites de produtividade. Interessante. Destaque Rural Notícias. Lembrando que a entrevista na íntegra você acompanha no portal destaquerural.com.br. Mandar aqui um abraço também para o Lauri Bugs, ele que está em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Vamos dar sequência então com demanda diminui, mas oferta restrita de boiadas mantém mercado sustentado. Em São Paulo, a disponibilidade de animais terminados está em baixa. Entretanto, aproveitando a chegada do final de semana, alguns frigoríficos já começaram a testar o mercado. O preço de referência do boi gordo segue estável, a R$ 153,50 a arroba, à vista livre de fundo rural. Porém, existem indústrias ofertando até R$ 4,00 a menos por arroba. As programações de abate das indústrias paulistas atendem em média 6 dias. Já no mercado de suínos, o mercado está com preços frouxos. No mercado atacadista, a carcaça suína sofreu queda de 1,5% na comparação semanal
e ficou cotada a R$ 6,50 o quilo. Nas granjas paulistas, o preço permanece estável durante a semana. Atualmente, o suíno está cotado em R$ 83,00 a arroba. Com essa queda no atacado, a carne suína ganhou competitividade em relação às carnes bovina e de frango. Desde o início do mês, a proteína desvalorizou 1,5%, enquanto a carne bovina valorizou 1,8% e a de frango 1,7%. Esse cenário pode favorecer o consumo de carne suína, mesmo em uma época desfavorável, e limitar a queda nos preços da carne suína. Olha só, nós conversamos hoje com o pesquisador da Embrapa Trigo aqui de Passo Fundo, o Ricardo Castro, a respeito das geadas que ocorreram em julho e também em agosto. As de julho afetaram principalmente as lavouras do Paraná. Essas de agosto também afetaram um pouco as lavouras do Paraná, mas essas de agosto também podem ter afetado alguma parte das lavouras aqui no estado, principalmente na região das Missões. Então acompanhe a entrevista com o pesquisador da Embrapa Trigo, Ricardo Castro. Destaque Rural Notícias. As geadas do mês de junho afetaram o trigo do estado do Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, agora em agosto, tivemos algumas geadas. E para falar a respeito deste tema, nós convidamos o Ricardo Castro, ele que é pesquisador da Embrapa Trigo, para falar a respeito deste tema, qual o tamanho do problema, como estão as lavouras de trigo atualmente. Então, Ricardo, as geadas que vêm ocorrendo em julho, as que ocorreram em julho, a gente já sabe que causou problema no Paraná. Exato. Então, gostaria de saber qual é o tamanho do problema causado no trigo paranaense. Certo. Bom, as geadas que ocorreram no mês de julho, lá no estado do Paraná, elas causaram um prejuízo para a lavoura justamente porque coincidiu, né, com a fase de florescimento de muitas lavouras. Foi contabilizado dias depois, né, e no final do mês de julho ainda foi publicado pelo Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná a estimativa, né, do prejuízo que teve a ocorrência dessas geadas nessas lavouras que estavam no período de florescimento. E foi estimado em torno de 10 a 15% de perda. O Paraná hoje, essa safra de 2019, tem em torno de 1 milhão de hectares plantados com a cultura do trigo. E foi contabilizado, então, uma média, isso considerando toda essa área plantada com trigo, de 10 a 15% de perda em função dessas geadas que ocorreram no mês de julho, porque coincidiu com o período que o trigo é mais sensível, que é a fase do florescimento do trigo. Depois, ao decorrer do mês de julho, também teve outras geadas que já foram contabilizadas nessa média. E agora, no mês de agosto, nós tivemos, bem no comecinho de agosto, alguns dias de geada. E depois, nessa semana, no início dessa semana, também outras geadas, que afetaram também o estado do Paraná. Ou seja, pelos dados que nós temos, tem a região do sudoeste do Paraná, que tem um percentual maior de lavouras. Nessa semana foram divulgados a estimativa de em torno de 18% das lavouras em florescimento. Ou seja, como nós estamos falando, além desse prejuízo que foi contabilizado em torno de 10 a 15%, na média de todo o estado, nós provavelmente teremos, né, o acréscimo de mais alguma perda em função dessas geadas que ocorreram no mês de agosto, coincidindo com o florescimento a estimativa é 18% das lavouras. Então, 18% das lavouras ainda estavam suscetíveis lá a danos causados Exatamente, e tende a aumentar. Claro que esse valor que o Departamento de Economia Rural publicou, 10 a 15%, esse valor é considerando uma média no estado. Teve região que foi maior, a média chegou a 30%. Desse 1 milhão de hectares semeados com trigo, já teve uma estimativa, até por cooperativa, né, da região de Campo Mourão, outras regiões que foram mais afetadas, que cerca de 80 mil hectares tiveram quase que perda total em função da geada, porque coincidiu com esse período mais crítico, né, o período do florescimento do trigo.
Em relação ao Rio Grande do Sul, essas geadas que ocorreram no mês de julho não causaram problemas. Por quê? Porque o trigo não estava nessa fase mais crítica do florescimento. Agora, essas geadas que ocorreram no começo de agosto e agora nessa semana, né, no início dessa semana aqui em Passo Fundo, por exemplo, teve dia com temperatura de 1 grau, né, e sensação térmica 4 graus negativos. Então, condições também, o céu limpo, condições para a ocorrência de geada muito intensa. Só que na nossa região de Passo Fundo, nós não temos lavouras ainda, né, nesse período mais crítico, que é o período do florescimento. Ontem, no dia 15, né, agora de agosto, não sei se posso falar ontem, porque a TER divulgou um informativo conjuntural, que faz o acompanhamento das safras. E ela divulgou a informação, agora nessa semana, que em torno de 6% das lavouras de trigo estão na fase do florescimento. Só que essas lavouras, elas estão localizadas mais na região das Missões, que é a região que semeia primeiro, que é a época de semeadura inicia antes por causa da temperatura, que é um pouquinho, né, mais alta em relação a essa região do Planalto e depois dos campos de cima da serra, que tem temperatura, né, mais baixa, que é mais frio. Então, provavelmente, esses 6% das lavouras de trigo que estão na fase de florescimento, elas vão contabilizar, né, algum prejuízo. Daí vai depender exatamente da intensidade da geada que ocorreu nessas localidades, que essas lavouras estão nesse período, né, que o trigo é mais sensível, as plantas do trigo é mais sensível à geada. Fora o trigo também, assim, comentando um pouquinho as outras culturas de inverno, de cereais de inverno, que a Emater divulgou, a cevada, né, tem em torno de 40 mil hectares semeados, segundo dados da Emater, e 9% dessas lavouras se encontram na fase do florescimento. E a aveia branca, 300 mil hectares, a estimativa de área cultivada com aveia branca nessa safra de 2019, e 31% estão nessa fase do florescimento. Também, então, além do trigo, nós temos aí um percentual, né, da área de cevada e também da área de aveia branca, na fase do florescimento, coincidindo com essas ocorrências de geadas mais intensas que nós tivemos nesse mês de agosto, que pode causar daí um prejuízo, porque, né, coincidiu com esse período que é bastante sensível. Destaque Rural Notícias. Lembrando que a íntegra da entrevista com o pesquisador Ricardo Castro, pesquisador da Embrapa Trigo, você encontra no portal destaquerural.com.br. Logo também iremos postar na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Fique ligado, então, tem muita informação lá. Ele falou o que é geada, como forma a geada, quais são as influências, as perdas que a geada causa, como avaliar isso, e também algumas dicas para evitar pegar a geada bem na época de floração, que é quando ocorrem os maiores problemas na cultura do trigo. Vamos falar um pouco então sobre política. Maia acredita que a reforma tributária será aprovada até o final do ano. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que acredita que é possível aprovar um projeto de reforma tributária ou no Senado ou na Câmara, aliás, na Câmara, até o final do ano. O presidente da Câmara destacou, no entanto, que a mudança no sistema de cobrança de impostos, que deve levar a uma unificação de pelo menos parte dos tributos, não significa que haverá uma redução nos valores pagos atualmente. Maia prevê que haverá disputa, especialmente dos setores que são menos tributados em relação ao modelo de simplificação que será adotado. Na avaliação do presidente da Câmara, a reforma tributária é fundamental para consolidar os avanços realizados com a reforma da Previdência. Olha, que os impostos não vão diminuir, isso não se tem dúvida, né? Mas já simplificando, com certeza desonerará grande parte aí da indústria, que precisa de uma equipe muito grande de analistas para
resolver as questões tributárias das empresas. Então é um custo muito alto que isso tem que ser repassado para os produtos e serviços consumidos pelo consumidor lá na ponta. Reduzindo essas despesas, com certeza o produto ficará mais barato. Já é um avanço, mas teremos que pensar muito na redução dos impostos aqui no Brasil. Vamos então com o comentário de política e economia com Moisés Cristiano. Olá, amigos da Destaque Rural, tudo bem? Eu sou Moisés Cristiano, estou aqui hoje, nessa sexta-feira, para trazer as informações do mercado, o que aconteceu na semana aí, que foi bastante turbulenta, e também expectativas de informações já para a semana que vem. Bom, essa semana foi bastante turbulenta, como eu disse, nós tivemos aí o dólar passando de R$ 4,04, uma valorização bastante expressiva da moeda norte-americana em relação ao real, e também a Bolsa de Valores caindo forte aí, e inclusive fechando abaixo do patamar de 100 mil pontos. 3 coisas básicas aconteceram nessa semana, né? Eleições na Argentina, guerra comercial entre Estados Unidos e China e também um medo aí de recessão mundial por parte dos investidores. A questão da Argentina, então, começou já no início da semana, né? A gente teve aí as prévias das eleições na Argentina, em que Alberto Fernandes, que é um opositor político do Maurício Macri, ganhou essas prévias aí, e o percentual, né, que eles ficaram acima, dizem os analistas que há a possibilidade até de que o Maurício Macri perca as eleições na Argentina. Nós também tivemos aí mais capítulos da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Aliás, essa questão ainda não está resolvida. A gente sabe que tem muitos capítulos ainda para acontecer dessa guerra comercial, dessa guerra tarifária entre esses dois países. E no mundo a gente teve um medo de recessão global por causa de 3 questões básicas principais. Na China nós tivemos aí a produção industrial vindo abaixo do que estava sendo esperado. Esperava-se 5,9% e ela veio em 4,8%. Além disso, nós tivemos também aí o PIB do segundo trimestre da Alemanha vindo 0,1% de queda. E também nós tivemos aí os treasuries, que são os papéis do Tesouro norte-americano de longo prazo, dando menos retorno do que os treasuries de curto prazo. Os de 10 anos dando menos retorno do que os de 2 anos. Isso aí mostrou que há possibilidade de os Estados Unidos entrar numa recessão. Então isso tudo aí aumentou a percepção de risco por parte dos investidores. Eles buscaram economias mais sólidas e também investimentos mais sólidos, como foi o caso do ouro, só para dar um exemplo. Então tudo isso afetou aí as bolsas e afetou também o dólar, né, que se valorizou principalmente nas economias emergentes, como é o caso do Brasil. Para solucionar esses problemas, Maurício Macri e Alberto Fernandes na Argentina conversaram, né, eles tomaram algumas atitudes aí, pelo menos chegaram a um acordo de que não querem que a Argentina sofra em termos econômicos por causa das eleições. Parece que os investidores entenderam essa aproximação como sendo algo positivo, e aí parece que isso ficou mais resolvido aí nessa semana. Depois também a gente teve hoje, sexta-feira, ainda algumas informações de que a China está tomando algumas ações, né, para melhorar aí a questão de investimentos, a questão de financiamentos aí para a população, para os consumidores da China. Nós também tivemos a informação de que a Angela Merkel, né, na Alemanha, diz que está preparada, assim como a sua equipe, né, econômica, para combater aí essa queda da atividade econômica nesse segundo semestre que aconteceu na Alemanha. Então são informações, são notícias que vêm, que deixam o mercado mais tranquilo em relação a essa percepção maior de risco aí, com essa possibilidade da gente ter uma recessão global. Isso fez então com que a bolsa ela se recuperasse, ela não voltou ou está próxima aí dos patamar de 100 mil pontos, e o dólar está aí perto de R$ 13,99. Então foi isso que aconteceu. Hoje a gente tem aí um ambiente um pouco mais calmo, mas ainda, né, inspira cuidados. Aí a pergunta sempre é: como é que fica o dólar? O que eu faço? Bom, se você é exportador, né, como eu disse no meio da semana, se você tem possibilidade agora de vender seu produto, venda. O dólar está num patamar bastante elevado,
né? Se você é importador, se tem condições de ter um pouquinho mais de cautela agora, de esperar um pouquinho, espera. Porque existe uma possibilidade aí, existe uma expectativa, né, de o dólar fechar em R$ 3,75 no final do ano agora de 2019. Além disso, nós temos algumas informações importantes aqui para o Brasil em termos econômicos, né? A gente viu aí o monitor do PIB da FGV mostrando que no segundo trimestre nós crescemos 0,2%, diferente do que disse o IBCBR, que foi queda de 0,13%. A gente também viu algumas informações aí e análise, né, de analistas dizendo que o segundo semestre brasileiro vai ser melhor. Nós temos a expectativa de crescer 0,81% neste ano de 2019 ainda. Nós temos expectativa de crescer 2,1% em 2020. Então, são notícias mais positivas. Nós vimos também andando aí, passando na Câmara dos Deputados a MP da Liberdade Econômica e também a reforma da Previdência andando no Senado. Então, são informações positivas que podem dar um alento melhor para nós aqui no Brasil de que estão sendo tomadas atitudes para melhorar o ambiente econômico para a gente voltar a crescer aqui no Brasil. Na semana que vem, vou ficar na expectativa do Boletim Focus na segunda-feira. Tem ali a expectativa como é que fica aí a taxa básica de juros, se mantém aí a expectativa de crescimento do Brasil, do dólar. Eu vou trazer as informações para vocês. E na semana que vem também a gente tem informação da prévia da inflação, que é o IPCA 15. Então, vou ficar de olho nessas informações. Te desejo um bom final de semana e segunda-feira eu volto. Até lá! Essas então foram as informações do Destaque Rural Notícias de hoje. Lembrando que você encontra essas e outras notícias no portal destaquerural.com.br. Voltamos na segunda-feira, a partir das 18 horas, com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Boa noite a todos, um excelente final de semana e até segunda. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry.